Modelos atômicos. Trabalho de Química para a UESC. Curso de Biologia, modalidade EAD Polileus. Nesse vídeo, veremos a evolução dos modelos atômicos. Seguiremos a ordem cronológica dessa evolução. O modelo de Dalton será explicado por Flávio, que também explicará o modelo de Thomson. Já o modelo de Rutherford será explicado por Rita. E o modelo de Bohr por mim, Davis. Iniciarei agora a apresentação do modelo atômico de John Dalton. As primeiras ideias sobre a constituição da matéria, o átomo, surgiu na Grécia Antiga no ano de 450 a.C., pelos filósofos Demócrito e Leucipo, mas foi a partir da teoria atômica de John Dalton que o átomo recebeu um caráter científico. Quem foi John Dalton? Nascido no condado de Cumbria, Inglaterra, em 1766 e falecido em Manchester em 1844, desde muito jovem teve uma vida dedicada à pesquisa científica, mas sua maior contribuição como cientista foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica. A teoria atômica de Dalton foi a primeira tentativa completa de descrever toda a matéria em termos de átomos e suas propriedades. A teoria dele foi baseada na teoria da lei das conservações das massas e na lei das proporções constantes. Falar um pouco aqui da lei da conservação das massas, que diz que a matéria não é criada ou destruída em um sistema fechado. Isso significa que se tivermos uma reação química, a quantidade de cada elemento deve ser a mesma dos materiais iniciais e nos produtos. Já a lei das proporções constantes diz que um composto puro sempre terá os mesmos elementos nas mesmas proporções. Assim, Dalton elaborou a hipótese de que a lei da conservação de massa e a lei das proporções definidas poderiam ser explicadas usando a ideia de átomos. Ele propôs que toda a matéria é composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, que ele imaginou como partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis e imóveis. A teoria de Dalton ficou conhecida como teoria bola de bilhar, por o átomo, segundo ele, ter característica de uma esfera rígida e maciça, igual a uma bola de bilhar. Mas Dalton teve um papel fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois seu trabalho serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Meu nome é Flávio Santana, irei agora apresentar o modelo atômico de Thomson. Thomson foi um físico britânico que nasceu em 1856 e faleceu em 1940. Ele foi o descobridor do elétron e em 1906 recebeu um prêmio Nobel de Física por esse feito. O modelo atômico de Thomson foi o segundo proposto para o átomo. O primeiro foi o modelo de John Dalton. A partir do seu modelo atômico, Thomson confirmou e provou a existência de elétrons no átomo, ou seja, que o átomo possui partículas subatômicas. Para provar sua teoria, Thomson utilizou tubo de raios catódicos. Que a experiência foi a seguinte: ele colocou um gás rarefeito em baixa pressão dentro do tubo e submeteu a alta tensão elétrica. Assim, esse gás produziu feixe de luz que partia do polo negativo em direção ao polo positivo. Dessa maneira, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva, demonstrando que ali havia eletricidade na matéria. Desse modo, ele propôs um novo modelo atômico, que foi proposto em 1898, após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron. Assim, ele pôde derrubar a teoria da indivisibilidade do átomo proposto por John Dalton. E também, o modelo de Thomson trouxe novos conhecimentos sobre o átomo, que são a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas e com cargas no átomo.
Para Thomson, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons de carga negativa. Assim, o modelo dele ficou conhecido como o modelo pudim de passas, né? Pela semelhança entre o modelo e o pudim de passas. E aqui eu encerro a minha apresentação. Modelo atômico de Bohr. Em 1913, o físico dinamarquês Bohr reformulou o modelo atômico de Rutherford, seu professor. Para Bohr, na eletrosfera, o elétron ficava de forma ordenada e não aleatória. O elétron, em seu estado estacionário, ou seja, em sua órbita original, não ganhava nem perdia energia. Contudo, ele poderia saltar para uma outra órbita. Isso seria o salto quântico. Contudo, o elétron poderia retornar à órbita anterior. O elétron prefere ficar em sua órbita original, vez que nesta possui maior estabilidade. Para Bohr, os elétrons poderiam saltar entre as diversas órbitas ou camadas da eletrosfera. Contudo, jamais estariam entre uma e outra órbita. Teria que estar numa órbita definida. As órbitas possuíam um número máximo de elétrons. Salto quântico. Uma vez que o elétron absorvesse alguma energia, ele saltaria para uma órbita. Entretanto, ele poderia retornar à órbita anterior, liberando energia em forma de fóton, ou seja, luz. Bohr utilizou conhecimento de outros cientistas da época. Um deles, do físico alemão Planck, através dos chamados espectros de emissão. Segundo esse espectro, cada elemento, ao ser aquecido, libera uma energia cuja luz possui uma cor própria e característica. Daí explica-se o magnífico show que podemos ver através dos fogos de artifício.